E aí, galerinha do Marinho, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. O tema do vídeo de hoje é Tridacnas. Para quem não conhece Tridacnas, eu vou falar um pouquinho para vocês e também vou passar o que eu aprendi antes de eu ter a minha Tridacna. Eu passei quase um ano estudando porque eu sempre tive um certo receio, sabe? Porque eu via vários youtubers comprar e tal, e precisar ter uma, duas, três até aprender. Então eu fiquei muito receoso por esses animais e de ter e perder e tal. E aí eu passei muito tempo só na vontade até ter coragem de ter. E hoje que eu tenho, eu vejo que se você tiver os cuidados básicos, entender um pouco do que é a tridáctila, você não precisa, não é um bicho de sete cabeças. Então eu vou passar um pouco do que eu aprendi para vocês. Bora! Bom, para começar, o que são tridacnas, né? Tridacna nada mais é do que um molusco bivalve. O que é o molusco bivalve? É aquele molusco que possui duas conchas, né? Ele tem duas conchas e o manto, aquele manto bem colorido que é o que atrai no aquarismo, né? E são nada mais do que mexilhões gigantes, que são encontrados no Indo-Pacífico, na parte rasa ali dos recifes de corais. Então, da onde eles vêm, eles são consumidos como comida mesmo. Só que eles são exportados, né, para o mundo inteiro como animal de estimação para o aquarismo. E depois que o aquarismo se interessou bastante pelas tridacnas, eles começaram a fazer a reprodução em cativeiro. Então, graças a Deus, hoje em dia, a maior parte das tridacnas são de cativeiro e são até 1000 vezes melhor você pegar uma de cativeiro porque ela é mais resistente do que você pegar uma que veio do mar. Então, se vocês sabem, eu sempre falo em todo vídeo que a importância da gente valorizar os animais que são criados em cativeiro, para a gente poder conseguir manter a sustentabilidade do nosso hobby por muitos e muitos anos, que eu acho que o futuro do nosso hobby é justamente isso, animais vindo de cativeiro. E as tridacnas, assim como os corais, eles formam aquela relação de simbiose com as zooxantelas, que estão dentro do tecido da tridacna. Então, ela consegue fazer a fotossíntese. E isso é muito importante, saber que a gente precisa sempre ter uma luz de muita qualidade, tanto para as tridacnas quanto para os corais. No aquarismo, as que são mais vistas, né, são mais compradas, são a escomosa, deraça, crocea e máxima. Também tem a giga, só que a giga, como o nome já diz, gigantea, ela é mais vista em aquários públicos, porque ela fica realmente gigantesca. Então, para aquário assim em casa não é muito vista. A escomosa é uma que fica bem grande também, mas dá para ter aquário em casa, é só ter um aquário grande que tá tudo bem. Aí depois vem a deraça, que também fica grande, e a crocea e a máxima são as menores. É muito importante você saber qual a tridacna que você está comprando. Porque cada uma, elas têm assim, no geral, os mesmos pré-requisitos, né? Os mesmos cuidados. Porém, algumas, como deraça e escomosa, elas ficam no substrato. Já crocea e máxima, você tem que colocar na rocha, porque ela vai grudar o pezinho dela na rocha. Então, é importante você saber essa diferença para você ter sucesso com o seu animal. A tridacna máxima, por exemplo, é a mais sensível das quatro. Então, você tem que prestar atenção nisso. E que também ela precisa ficar na parte mais alta do seu layout, ali nas suas rochas, porque ela precisa de muita luz. A máxima é a que precisa de mais luz, precisa de mais cuidado. E geralmente é a que mais tem nas lojas, mas é a mais sensível de todas. É a que eu tenho, por sinal. Mas não é um bicho de sete cabeças. Você só precisa dar aquilo que ela precisa, muita luz. Para ela nunca tem máximo de luz. Pode dar luz, pode colocar lá no topo sem medo, não vai queimar ela. Ela vai amar. Quanto mais fotoperíodo, mais luz você der para ela, melhor vai ser. A crocea
também gosta de bastante luz, só que bem menos, ela aguenta bem menos assim do que a máxima, ela consegue sobreviver com bem menos. E a Aderassa e a Escamosa ficam no substrato, ou seja, elas não precisam de muita luz. Aquela 100 de pá, 50 de pá ali no substrato para elas já tá, ó, já tá ok. E aí, ok, eu já escolhi qual é a tridacna que eu quero. Já vi as 4, já escolhi a mais bonita, já sei qual que o meu aquário comporta. E agora eu vou comprar. Como eu vou escolher essa tridacna na loja ou na internet, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber para saber se o seu animal ali que você vai comprar está saudável, você precisa ver o pezinho dele. Precisa ter o pé ali, o pé precisa estar intacto. E eu até tenho no meu vídeo que eu fiz quando eu comprei e trouxe a minha para cá, eu vou colocar imagens de eu virando ela e mostrando o pezinho da minha. E aí outra coisa que vocês precisam ver além do pé é se ela reage à luz. Então, quando ela abre o manto, se você passar a mão por cima entre a luminária e ela e fazer aquela sombra, ela precisa reagir e fechar rápido. As pequenas, quanto menorzinha, elas reagem mais rápido. Quando elas vão ficando bem grandes, a reação delas é mais lenta. Mas ela precisa reagir. Se ela não estiver reagindo, provavelmente ela está doente, está fraca, alguma coisa assim desse tipo. Então, não é bom você comprar, né? Obviamente, você vai ter só despesa. Não são animais baratos. Isso é um fato. Não são animais baratos. Então, todo cuidado é pouco, né? A gente precisa escolher os melhores, os mais saudáveis para poder obter sucesso. Ops! Interrompendo o meu próprio vídeo, é que eu estava editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa muito importante sobre pragas, né? Existe uma praga específica das tridacnas que é um snail, né? Tipo um caramujinho que fica na base dela e ele começa a se reproduzir e começa a comer ela por dentro. Então ele vai entrar ali pelo pezinho dela, que é onde tem um buraquinho, e vai comer ela por dentro. Então é muito importante verificar se tem essa praga e se tiver, tirar manualmente. Ou nem comprar, né? No caso, se você vê isso na loja. E também outra coisa, compatibilidade com peixes. Alguns anjos e alguns wrasses comem tridacna. E alguns butterfly também, tipo copperband, às vezes come. Então é bom ficar de olho ou nem colocar se você tiver um anjo, alguma coisa assim. Eu tentei, o meu anjo ficou de boa durante uns 3, 4 meses e depois ele quis comer ela. Eu tive que tirar ele. E é isso, então, voltando ao vídeo. Aí, bom, você foi lá, comprou, pegou o mais saudável de todos. O que que eu faço quando eu chego em casa, né? Então, a aclimatação eu vi nos meus estudos aí, pelos YouTube, pelos fóruns, existe muita discussão sobre tempo, mas eu cheguei à conclusão no final das contas de que a aclimatação de meia hora no máximo, porque quando você faz muito grande, muito tempo, a oxigenação vai se perdendo, a temperatura vai se perdendo ali naquela bacia que você estiver fazendo. Então, não precisa mais de meia hora, você precisa aclimatar mais a temperatura mesmo, só que eu aclimatei temperatura e também os parâmetros, né? Primeiro eu boiei o saquinho no aquário, igual faz com peixe, depois peguei a tridacna, coloquei num potinho e fiquei retirando um pouquinho da água a cada 5 minutos do meu aquário e colocando no potinho durante meia hora isso. Depois peguei a minha tridacna e posicionei aonde eu queria que ela ficasse. Com 3 dias, ela já estava fixada. Com a minha máxima, ela ficou no topo das rochas. E com 3 dias ela fixou. Graças a Deus foi super simples. Então, seguir esse método, eu tenho certeza que se a sua tridacna estiver saudável, não tem erro. E o que alimentar as tridacnas? Como eu disse, as tridacnas fazem a relação de simbiose com as zooxantelas, que é onde elas conseguem 70 a 80% dos alimentos. Porém, principalmente para tridacnas pequenas, a maioria das tridacnas que tem no mercado são pequenas, por elas serem cultivadas em cativeiro, então se vende ela pequenininha, geralmente 6 a 8 centímetros. Foi
Eu comprei a minha mais ou menos nesse tamanho. E quando elas são pequenas, elas precisam de uma alimentação extra. Até grande, mas mais pequenas, porque eles são seres filtrantes, né? Então eles filtram o fitoplâncton. Então eu, particularmente, tenho dois que eu coloco no aquário toda semana. Então eu uso esse fitoplâncton da Siquem, um copinho a cada 100 litros. É só jogar na água que ela vai filtrar. E também uso esse AF Phyton da Aquaforest. Umas gotinhas, então eu uso uma vez por semana esse e outra vez eu uso esse. São esses dois que eu uso, super simples, coloca na água, ela filtra e está alimentada. Qual o tamanho de aquário, né? Tridacna pode ser colocado em nano? Sim, como eu disse, tem tridacnas que ficam menores. Então, uma tridacna, acho que a partir de um ano assim de 60 litros, uma máxima, se tiver uma iluminação forte, é importante aí no caso é a iluminação. Porque muitas vezes a gente tem nanos que não tem uma luminária que entregue uma potência muito grande. Então daí esse é o problema. Mas se o seu nano tem uma luminária boa, potente, não tem problema. A máxima e a crosseia não ficam tão grandes. Talvez algumas crosseias ficam aí, vai crescer e você vai ter que fazer um upgrade, mas dependendo do tamanho do nano, um naninho de 80 litros ali tá de boa isso, não dá para ter. Obviamente, você não vai poder pôr uma Deracia e um Escambose, porque elas ficam muito grandes. Então não tem como botar esses em nano. Mas uma pequena máxima, tranquilíssimo. Elas demoram muito para crescer. Então, se ela acabar ficando grande e você achar que ela está muito grande funcionando, não vai dar tempo de você fazer um upgrade. Tranquilo, ela demora muito. Realmente são anos e anos para ela ficar grande. Então, eu acho que sim, pode ter em nano uma tridacna. Sobre os parâmetros. Parâmetros para tridacna, parâmetros normais de todo o RIF. Então, parâmetros normais, de tanto de SPS, de soft, de LPS, parâmetros normais. Alguma coisa é que elas gostam de aquários com muito nutriente, um pouquinho ali mais de nitrato, fosfato, para ela estar tranquila. Ela vai filtrar, e muita gente diz até que aquário que tem ela é como se ela fosse um skimmer, porque ela está sempre filtrando. Então, claro que você não precisa se preocupar se o seu aquário não tem muitos nutrientes, alimente ela com fitoplâncton, tá tudo ok. Mas se tiver, talvez ela até lhe ajude aí na filtragem. Ela não se importa tanto, claro que você não vai exagerar nesses níveis de nitrato fosfato. Mas um pouquinho elevado, elas não se importam, elas fazem curtir. Sobre o fluxo de água em relação à esterilidade, não é muito bom um fluxo direto nela, forte. É um animal muito delicado, fica com o manto exposto. Ela precisa de um fluxo de água ali, ó, que balance levemente o manto dela quando estiver exposto, mas nada muito forte, nada de... Se você tiver um aquário de SPS, tem que colocar ela no local, num canto, algum local assim que não tenha muito fluxo. Porque ela realmente não gosta, ela vai ficar fechada toda hora, e ela fechada não faz fotossíntese, sem fazer fotossíntese ela vai morrer de fome. Então, nada de fluxo muito pesado para ela, um fluxo de moderado para baixo. Então, gente, eu acho que eu já falei tudo aqui que eu sei. Se você tiver alguma dúvida, eu já tenho a minha tridacna, eu acho que há uns 5, 6 meses. Ela já cresceu um bocadinho, viu? Ela tá bem lindona, bem azul. Vou botar um vídeo aí dela no finalzinho. E eu tô muito feliz, é o meu xodó do aquário. Chama muita atenção aquela coisa azul bem no centro do aquário. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram no vídeo de hoje, já comecei com as novidades aí que eu tinha prometido no primeiro vídeo do ano. Eu estou usando um microfonezinho, espero que o áudio esteja melhor, eu acho que sim, pelos testes que eu fiz. E ainda vem muita coisa pela frente. No próximo vídeo já começa a falar sobre o novo projeto de fato, chegou várias coisas, então eu estou bastante empolgado. E a gente vai intercalando vídeos sobre conhecimentos gerais, que eu sempre gosto de fazer, vídeos sobre o meu projeto, vídeos sobre o meu naninho que ainda está
E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, sobre o Tridacna, pode colocar aí, que eu respondo todo mundo. Como todo mundo já sabe, eu sempre respondo. Então compartilha, manda pro amigo, pro inimigo, para todo mundo. Vamos fazer aqui do aquarismo sempre todo mundo unido, né não? Então, falou!